Hoje vamos falar sobre uma palavra que tem sido cada vez mais discutida em nossa sociedade, especialmente em tempos de adversidade: resiliência. Você já ouviu falar sobre isso? Tem praticado resiliência em sua vida? Pois é, nesse vídeo vamos explorar o que realmente significa ser resiliente, como isso se aplica no nosso dia a dia e, o mais importante, como podemos desenvolver essa habilidade incrível. Então, fique com a gente até o final para aprender tudo sobre a resiliência. Definição da palavra resiliência. Vamos começar com a definição de resiliência. Resiliência é uma palavra que carrega em si um significado profundo e poderoso. No seu sentido mais básico, ela descreve a capacidade de voltar ao estado original depois de ser alterado por um impacto, uma pressão ou um estresse. O termo tem raízes no latim, derivado de resilire, que significa voltar atrás ou saltitar para trás. Essa definição inicial estava relacionada a materiais que, depois de sofrerem pressão, voltavam à sua forma original, como o metal, a madeira ou outros objetos físicos. No entanto, o conceito de resiliência foi expandido e hoje é amplamente utilizado para descrever a capacidade emocional e psicológica das pessoas de se recuperar após momentos difíceis. Em outras palavras, resiliência é a habilidade de se adaptar, crescer e até mesmo melhorar após enfrentar desafios. E, quando se trata de seres humanos, ela não está apenas relacionada à simples recuperação, mas sim à capacidade de aprender com as dificuldades e usá-las como trampolins para o crescimento pessoal. Quando falamos de resiliência humana, estamos nos referindo a algo que envolve muito mais do que apenas resistência. A resiliência não é sobre ignorar a dor ou os problemas, mas sim sobre lidar com eles de forma construtiva, sem perder a motivação ou o foco. Na verdade, muitas vezes, a resiliência implica em algo mais. Ela pode transformar a adversidade em uma fonte de força. Exemplos de uso da palavra resiliência. Agora que sabemos o que significa resiliência, vamos ver como essa palavra é usada em contextos diferentes. A palavra resiliência pode ser aplicada de maneiras muito variadas e em muitos contextos da vida cotidiana, seja na psicologia, nos esportes, no trabalho ou até mesmo nas relações interpessoais. Exemplo 1. Psicologia e saúde mental. Em termos psicológicos, ser resiliente significa conseguir lidar com traumas, perdas e dificuldades emocionais sem que isso nos destrua. Um exemplo disso é alguém que, após passar por uma perda significativa, como a morte de um ente querido, encontra a força necessária para se reerguer. Em vez de ceder à tristeza de forma permanente, essa pessoa começa a procurar maneiras de lidar com a dor, seja por meio de terapia, grupos de apoio ou outras formas de ajuda emocional. A resiliência, nesse caso, é uma habilidade emocional de processar a dor e seguir em frente. Exemplo 2. No trabalho. No mundo corporativo, a resiliência é essencial para lidar com mudanças constantes, pressão e desafios diários. Um exemplo claro seria um profissional que perde o emprego devido a uma reestruturação da empresa, mas, em vez de se entregar ao desânimo, utiliza essa experiência para buscar novos horizontes. Esse tipo de comportamento resiliente é comum em tempos de crise econômica, onde as pessoas precisam se adaptar rapidamente para garantir sua estabilidade profissional. Exemplo 3. No esporte. Os esportistas são um exemplo clássico de resiliência. Imagine um atleta que sofre uma lesão grave e, após semanas ou meses de recuperação, consegue voltar ao campo de jogo, mais forte do que antes. A resiliência no esporte vai além da recuperação física. Ela envolve também a capacidade mental de continuar tentando, de não desistir, mesmo quando as chances de sucesso parecem mínimas.
Isso é algo que vemos em atletas como os de maratona, onde a resiliência mental é crucial para superar o cansaço e a dor física. Exemplo 4. Na vida pessoal. A resiliência também está presente em nossa vida pessoal. Se você já passou por um grande desafio, como enfrentar uma doença ou a perda de um emprego, pode ter experimentado a resiliência em primeira mão. Quando você se encontra em uma situação difícil, mas consegue manter a esperança, buscar soluções e dar um passo de cada vez, isso é resiliência. Esses exemplos mostram como a resiliência se aplica de maneira universal, em situações grandes e pequenas, nos mais diversos aspectos de nossa vida. Curiosidades sobre resiliência. Agora, que tal explorarmos algumas curiosidades interessantes sobre a resiliência? A palavra não é apenas relevante no campo da psicologia ou das ciências sociais, mas também possui uma presença forte em diversos outros campos. Curiosidade. 1. Resiliência na natureza. Você sabia que a resiliência não é uma característica exclusiva dos seres humanos? Na verdade, ela é observada na própria natureza. Vamos dar um exemplo. Após um incêndio florestal, muitas plantas e árvores conseguem brotar novamente, mesmo depois de terem sido devastadas pelo fogo. Esse fenômeno é conhecido como sucessão ecológica. Da mesma forma, certos animais têm a capacidade de se adaptar rapidamente a novos ambientes e condições, como o camaleão, que muda de cor conforme o ambiente. Curiosidade 2. A resiliência do corpo humano. O corpo humano é um exemplo impressionante de resiliência. Quando sofremos lesões ou doenças, nosso organismo se recupera de maneira incrível. Esse processo de recuperação depende da nossa imunidade, mas também da nossa força emocional. Não é à toa que tantas pessoas com doenças graves, como o câncer, demonstram uma força extraordinária para superar a doença. Curiosidade 3. Resiliência na cultura japonesa. A cultura japonesa tem um conceito único relacionado à resiliência: o kintsugi, a arte de reparar cerâmicas quebradas com ouro. Em vez de tentar esconder os danos, essa prática celebra as cicatrizes e os momentos difíceis, tornando as imperfeições algo belo. O kintsugi é uma metáfora perfeita para a resiliência humana. Ele nos ensina que nossas quebras podem ser vistas como uma oportunidade para criar algo novo e mais forte. Curiosidade 4. Resiliência coletiva. Além da resiliência individual, existe a resiliência coletiva, que é a capacidade de uma comunidade, um grupo ou até mesmo uma nação de se recuperar após um evento traumático. Um exemplo clássico disso é a forma como os países se recuperaram após grandes desastres naturais, como terremotos, tsunamis ou até mesmo guerras. A recuperação de uma nação pode ser vista como uma demonstração de resiliência coletiva, onde os cidadãos se unem para reconstruir suas vidas e suas comunidades. Histórias inspiradoras de resiliência. Agora, vamos falar sobre algumas histórias reais de pessoas que exemplificam a resiliência em suas vidas. Essas histórias podem nos inspirar a continuar, não importa o quão difícil seja a situação. História 1. Nelson Mandela. Nelson Mandela é um dos maiores ícones de resiliência do século XX. Após passar 27 anos na prisão, em condições extremamente difíceis, ele não permitiu que o ódio e a raiva dominassem sua vida. Em vez disso, ele usou sua experiência para lutar pela liberdade e pela justiça de seu povo. Sua resiliência foi essencial para o fim do apartheid na África do Sul e para a construção de uma nação mais unida e igualitária. História 2. Helen Keller. Helen Keller perdeu a visão e a audição quando ainda era criança devido a uma doença. Mas ela não se deixou abater. Com a ajuda de sua professora, Anne Sullivan, Keller aprendeu a se comunicar através da linguagem de sinais e se tornou uma escritora e ativista famosa.
Sua resiliência não apenas a ajudou a superar suas limitações, mas também a inspirou milhões de pessoas ao redor do mundo a lutar por suas próprias causas. História 3. A história de uma comunidade. Após um desastre natural, uma história inspiradora de resiliência coletiva é a recuperação das comunidades devastadas pelo tsunami de 2004 no Sudeste Asiático. Após a tragédia, os sobreviventes, com o apoio de organizações internacionais, conseguiram se reerguer, reconstruindo suas casas, escolas e hospitais. E o mais importante, restaurando seu espírito comunitário. Essa história nos mostra como a resiliência pode ser um processo coletivo, onde cada pessoa contribui para a recuperação do grupo. Como aplicar a resiliência no seu dia a dia? Agora que exploramos o que é a resiliência e como ela se manifesta em diferentes contextos, vamos falar sobre como você pode começar a aplicá-la em sua própria vida. Aqui vão algumas dicas práticas para fortalecer sua resiliência. 1. Desenvolva uma mentalidade positiva. A primeira coisa que você pode fazer para se tornar mais resiliente é mudar a maneira como você pensa sobre os desafios. Em vez de encarar as dificuldades como algo insuportável, tente vê-las como oportunidades de aprendizado. Pergunte a si mesmo, o que posso aprender com isso? Como posso usar essa experiência para crescer? 2. Fortaleça sua rede de apoio. Ter pessoas ao seu lado durante momentos difíceis é uma das maiores fontes de resiliência. Não hesite em buscar apoio quando precisar. Isso pode incluir amigos, familiares ou profissionais, como terapeutas. Lembre-se de que resiliência não significa enfrentar os problemas sozinhos, mas sim saber quando pedir ajuda. 3. Cuide da sua saúde física e emocional. Manter uma rotina saudável, com alimentação equilibrada e exercícios físicos é fundamental para fortalecer sua resiliência. Além disso, práticas como a meditação, o mindfulness ou mesmo hobbies que você goste podem ajudar a manter sua mente equilibrada. 4. Seja persistente e tenha paciência. Ser resiliente não significa que você vai superar todas as dificuldades da noite para o dia. É um processo, por isso tenha paciência consigo mesmo e persista, mesmo quando as coisas parecerem difíceis. Lembre-se, o importante não é a velocidade com que você se recupera, mas a sua capacidade de seguir em frente. Conclusão. A resiliência é uma das qualidades mais poderosas que podemos cultivar, seja em momentos de crise ou no nosso cotidiano. Ela nos permite aprender, crescer e superar as dificuldades da vida. E o melhor de tudo, ela é uma habilidade que todos nós podemos desenvolver. Então, o que você acha? Como a resiliência tem se manifestado na sua vida? Já enfrentou um grande desafio e superou? Ou talvez esteja passando por um momento difícil agora e precise de um empurrãozinho para seguir em frente? Deixe nos comentários. Eu adoraria saber sua história. Se gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever para nos ajudar. Até a próxima!